Bom, eu pego assim, se a gente olha a visão geral desse projeto, eu acho que inicialmente o que nos vem é que ele propiciona oportunidade de emprego para as pessoas que acabaram de se formar, que estão terminando a sua graduação ou que se formaram até 5 anos. Isso, sem dúvidas, é positivo, porque a gente sabe da dificuldade que não é automático me formar na faculdade e conseguir um emprego posteriormente. Mas eu acho que há outras questões que precisam ser observadas quando a gente fala de um projeto como esse, que está relacionado principalmente à questão da desvalorização desses profissionais. A gente sabe o investimento que tem que ser feito para que a gente receba uma formação. E, infelizmente, a gente vê que isso está se tornando cada vez menos importante, assim, como se a gente não precisasse se formar, como se a gente pudesse ser chefes de nós mesmos. E quando a gente se forma, as oportunidades de emprego, elas devem ser valorizadas. Mas, para mim, o ponto principal é que eu acredito que a gente precisa de concurso público para o atendimento da nossa prefeitura. Por uma questão de valorização dos profissionais, mas também por uma questão de melhoria no trabalho desempenhado, de melhoria ao atendimento ao público. A gente consegue observar na prática que quando a gente tem processos de terceirização, isso infelizmente precariza muitos dos nossos serviços. Trago aqui o exemplo da UPA Central, que é um local muito criticado, com razão, por nós vereadores, porque a gente sabe como que muitas coisas se dão e como falta essa fiscalização por parte do Executivo, justamente por ser um trabalho terceirizado. Em relação à questão da iluminação pública, por exemplo, a ideia é que a empresa tomasse conta e que não necessitasse mais ter um local público para a questão da demanda da iluminação. Mas, na prática, o que aconteceu? Essa demanda continua tendo que ir para a prefeitura, porque quem atende o público é a prefeitura. Quem atende o público tem que ser o servidor, para que o atendimento seja qualificado, para que o serviço seja qualificado, para que o profissional seja valorizado, para que o profissional tenha a garantia de todas as condições para uma boa prestação desse serviço. Tem outra questão que eu boto aqui como uma dúvida. Foi lançado no Instagram da prefeitura a abertura de vagas. E elas me parecem muito parecidas com esse projeto que a gente está votando agora. Porque é justamente para pessoas que se formaram de 2 a 5 anos. E daí me vem essa dúvida. Será que, então, esta Câmara de Vereadores, está sendo vista apenas como uma despachante? Sendo que é isso, no meu entender, e me corrijam se estou errada, se essa publicação no Instagram não tem nada a ver com esse projeto, eu retiro o que eu disse, mas se as vagas que estão sendo oferecidas no Instagram da prefeitura estão relacionadas a esse projeto, é um desrespeito com essa casa. Porque a gente ainda não votou, porque a gente ainda não aprovou. E precisa passar por aqui, precisa passar pela discussão. Não somos apenas despachantes. Estamos aqui para debater politicamente. Então, isso me deixa também bem temerária a votar favorável a um projeto onde a gente é desrespeitado dessa forma. Vereadora Andressa, seu à parte. Vereadora Estela, só um comentário que eu esqueci de falar na fala do vereador Libardi é sobre a carga horária também, porque quando nós estamos falando de alguém que se formou e vai fazer residência, a pessoa teria que trabalhar, né, enfim, trabalhar e estudar 20, 30 horas no máximo. O projeto pressupõe 40 horas. Então, isso demonstra, mais uma vez, que é um trabalho. Portanto, a gente precisa remunerar as pessoas de forma decente. Obrigada, vereadora Estela.
Perfeito, vereadora Andressa, muito obrigada. Então é isso, com muita tranquilidade, eu reforço. Poderia ser um bom projeto para gerar oportunidade de emprego, mas todas essas questões, a desvalorização salarial de profissionais formados, para mim é uma questão que me faz votar contrária. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Daiane Mello. Artigo 104.